Estamos dentro de uma série chamada 10 princípios para uma vida extraordinária. 10 princípios para uma vida extraordinária. E nós cremos nisso. Nós cremos que quando nós praticamos princípios, a nossa vida flui de uma forma diferente. Essa série 10 princípios para uma vida extraordinária não é sobre os 10 mandamentos da lei. Amém? No primeiro dia eu expliquei a diferença entre a lei e os princípios. A lei é para criança. Criança é que precisa de regra. Adulto vive por princípios. Amém? Olha para quem está ao teu lado, diga isso. Diga: adulto vive por princípios. Adulto vive por princípios. Criança vive por regra. Amém? Criança precisa de regra. Não pega, não toca, não faz isso. Adulto não. Adulto vive por princípios. Amém, queridos? Então, nós acreditamos que quando praticamos princípios, a nossa vida flui de uma forma diferente, de uma forma extraordinária. E essa série é sobre isso. Falamos sobre o princípio da obediência, da honra aos pais. Falamos sobre o princípio da honra às autoridades. Falamos sobre o princípio da verdade, sobre o princípio da fé, sobre o princípio da gratidão, sobre o princípio do perdão. Domingo passado falamos sobre o quê? Rapaz, esse domingo passado foi forte, hein? Você que não estava domingo passado, eu aconselho você, vai lá na página da igreja e assiste a mensagem do domingo passado sobre o poder da aliança, o princípio da aliança, amém? E hoje eu quero falar sobre o princípio da oração, o poder da oração, amém? Eu acredito que na semana que vem, no domingo da semana que vem, domingo de ceia, nós encerraremos a série 10 princípios para uma vida extraordinária, amém? Então mais uma razão aí para que domingo que vem você esteja conosco, porque eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom, amém? Juntamente com o culto de ceia. Mas hoje vamos falar sobre o princípio da oração, o poder da oração. Olha aqui para mim, já vamos ler o texto. A Bíblia diz que Elias, está lá em Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E a Bíblia diz que ele orou e disse que não iria cair chuva do céu, nem mesmo orvalho. E a Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha para quem está falando assim, uma pessoa igual a você. Uma pessoa igual eu e você faz uma oração e Deus ouve essa oração de uma forma extraordinária. A Bíblia vai falar sobre a oração de Josué. Quando ele está em uma batalha, ele ora para que o sol pare no lugar que está, para que a lua pare no lugar que ela estava. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Josué, e assim acontece. Um homem assim como eu e você. A Bíblia fala sobre a oração de Moisés, quando ele ora e diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, então não me faça subir a esse lugar, não me faça entrar naquele lugar, se a tua presença não estiver comigo. Deus vem para Moisés e fala assim: eu vou mandar um anjo junto com você. Moisés fala assim: não, com um anjo eu não vou, eu só vou se o Senhor for comigo, amém? Uma oração de um homem que fez toda a diferença. E não poderíamos deixar de mencionar a oração de Jesus no Getsêmani, quando ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração dele e não passa o cálice, mas pelo contrário faz ele bebê-lo, faz ele beber desse cálice, e por isso estamos aqui, amém, queridos? Então Deus ouve as nossas orações. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia, no compromisso do dia a dia, a gente tão corrido com tantas coisas, a gente acaba atropelando esse princípio tão importante e poderoso na nossa vida, que é o princípio da oração. E eu queria começar essa mensagem hoje perguntando: como é que está a sua vida de oração? Meu irmão e minha irmã, como está a sua vida de oração? E houve silêncio no céu, né? De novo, aquele versículo engraçado. Às vezes na correria a gente acaba atropelando o nosso momento de oração. A gente acorda pela manhã já um pouco atrasado, a gente já sai da cama, primeira coisa já vai olhar as mensagens do celular. Eu sei que ninguém faz isso aqui, mas né, vai aqui, né? Já olha, deixa eu ver quem falou comigo. E a gente já começa a fazer as nossas, pelos sorrisos de canto de boca, eu estou vendo que talvez
Tem alguém aí que deve estar fazendo. A gente acaba começando o nosso dia sem estabelecer o princípio mais importante, que é o princípio da oração. Você falar com aquele que pode te dar condições de resolver todos os seus problemas. Você começar o seu dia falando com aquele que tem o poder de mudar completamente o seu dia, de trazer proteção, de trazer provisão, de trazer bênção sobre a sua vida, sobre a sua história. Quem está entendendo aí diz amém. E quando nós negligenciamos o princípio da oração, pode ter certeza, meu irmão, você já começa o dia perdendo para o diabo. Quando você negligencia o princípio da oração, o princípio da fala com Deus, o princípio da comunicação com Deus. Porque presta atenção, tem gente que fala assim, pastor, mas eu vou orar, eu não sei o que eu oro, eu falo, mas presta atenção, a oração não foi criada por Deus apenas para você falar, a oração foi criada por Deus principalmente para você ouvir. Vou dizer de novo, talvez tenha alguém que ainda não entendeu. A oração não foi criada por Deus simplesmente para você falar igual uma maritraca que não para nunca mais. A oração foi criada por Deus principalmente para você poder ouvi-lo. Porque oração é isso, é uma conversa. E conversa onde uma pessoa só fala, não é conversa, é monólogo. Só falando. E às vezes a gente não faz a oração, não tem prática de oração. E quando tem, ainda tem errado. Porque a gente só fala. Falou tudo, levanta, Deus, agora amém, vou embora para o meu trabalho. Deus cria a oração com o objetivo de fazer eu e você ouvir aquilo que os céus estão falando. Deus cria a oração para que eu e você possa ouvir o direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Deus cria a oração não apenas para que a gente fale, mas para que a gente ouça. E precisamos ouvir às vezes mais do que falar, porque sempre na oração nós queremos levar e apresentar as nossas queixas para Deus, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? E a gente vai e traz aquele caminhão de problema, de queixa. Deus, olha a minha vida, Deus, olha o meu estado, Deus, olha como é que está isso aqui, Deus, ninguém me ajuda, Deus, isso, levanta e vai embora. Peraí, irmão, não sai da oração assim não. Deus quer falar também. Dá uma cutucada no irmão e fala assim, Deus também quer falar com você. Você vem, descarrega tudo e não ouve. E às vezes não ouvimos, sabe por quê? Porque muitas vezes vamos ouvir aquilo que não gostamos, mas aquilo que precisamos. Muitas vezes não ouvimos porque vamos ouvir aquilo que não gostamos, mas é exatamente aquilo que precisamos. Aprenda a ouvir o que os céus estão dizendo. Aprenda a desenvolver uma vida de oração. Pastor, mas como é que faz? Eu tenho vergonha. Uma coisa mais simples, é você com Deus. É você e Deus. Acorda pela manhã, vai tirar seu tempo de oração, pega a sua Bíblia, vai para debaixo de uma árvore, vai tomar um gole de café, vai fazer alguma coisa lá, sei lá, vai passar um pão na chapa, mas vai ter o seu tempo de oração, para ali um pouquinho e ouve o que Deus está falando. Talvez você acorda, poxa vida, eu estou atrasado, não vai dar tempo de orar, mas talvez se você gastasse 5 minutos orando, e aquilo ia livrar você de um monte de coisa naquele dia, de um monte de coisa errada, de um monte de negócio mal feito, de um monte de oportunidade que você ia desperdiçar. Então presta atenção, irmão, nunca esteja ocupado demais para orar. Nunca esteja ocupado demais para orar, porque quando você para de orar, você não para apenas de falar, você para de ouvir aquilo que os céus estão dizendo. E deixa eu te dizer, é importante ouvir o que o céu está dizendo sobre você. É importante ouvir o que os céus estão falando ao seu respeito. A direção que o céu está apontando para você. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então abra sua Bíblia comigo aí e vamos lá. Não, foi muito fraco. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Mateus 6,9, senão se eu não estiver enganado de novo. Vamos lá. Mateus 6,9. Aí está certo. Para falar de oração, nós precisamos pegar a origem disso. Os discípulos começaram a ver o tanto de coisa que Jesus fazia, os milagres poderosos. Você vai ver vários textos da Bíblia dizendo que Jesus
fazia o que ele tinha que fazer durante o dia, e à noite ele se retirava para orar, descia no outro dia, e quando ele descia, pessoas eram curadas, pessoas eram tocadas, milagres aconteciam. Os discípulos, vendo isso, chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nos ensina a orar. E Jesus disse: é claro, vocês quando orares, vocês orarão assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha, essa versão me rebenta no meio. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos, corta essa da versão. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, sim ou não? Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Diga amém. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar com você. Uma oração tão simples, mas que carrega coisas tão poderosas. Porque na verdade a oração do Pai Nosso, o objetivo dela nunca foi que nós usássemos dela como uma repetição, como fizemos agora. Não tem nada de errado nisso. Mas o objetivo dela não é esse. O objetivo da oração do Pai Nosso, quando Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, quando os discípulos pedem, nos ensina a orar, Jesus não estava dando um modelo de oração pronto para você ficar repetindo toda vez que você for chegar diante de Deus. Na verdade, atrás de cada palavra da oração do Pai Nosso, existem princípios poderosos para as nossas vidas. Quem está entendendo aí diz amém. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. Quem está comigo ainda diz amém. Amém. Então vamos lá. Se eu não me engano, acho que são 8 princípios dentro da oração do Pai Nosso. E eu vou ter que acelerar aqui para a gente poder terminar dentro do horário. Mas vai dar certo. Vamos lá. Primeiro, Pai Nosso que estais no céu. A primeira revelação que Jesus vem trazer do Pai Nosso é porque até aquele momento ninguém chamava Deus de Pai. Ninguém se relacionava com Deus como Ele sendo um Pai. Pelo contrário, as pessoas se relacionavam com Deus como o Senhor Todo-Poderoso, como Yahvé, como o Senhor dos Exércitos, como Jeová Rafá, como Jeová Jiré, ou seja, nomes de Deus, mas nunca como Pai. Jesus vem e inaugura um novo tempo dentro do relacionamento humano com Deus. As pessoas estão acostumadas a tratar Deus como algo distante, como alguém todo-poderoso, não que Ele não seja, amém? Mas Jesus vem e estabelece uma proximidade maior. Jesus vem e fala assim, olha, já que vocês querem aprender a orar, primeira coisa, quando vocês orarem, orem assim, comecem chamando Deus de Pai. Você consegue chamar alguém de Pai, que você não tem intimidade com essa pessoa? Primeira coisa que Jesus estava estabelecendo, olha, vocês precisam ter relacionamento, e isso vai gerar intimidade com Deus. Você precisa ter relacionamento. Jesus vem e estabelece a condição do Abba, e Abba significa no original, paizinho querido. Ou seja, eu vou chamar Deus de Todo-Poderoso? Não, Ele é o meu paizinho querido. Isso fala de relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Jesus veio revelar um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Por natureza nós somos filhos, nós não somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o homem caído é na verdade filho da ira. Coloca para mim Efésios 2:3. Quem já ouviu assim? Todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Não é o que a Bíblia diz. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Pastor, por que não é? Deus não criou Adão, e Adão, todo mundo que veio de Adão, Deus não mandou Adão multiplicar, e todo mundo que veio de Adão não está reproduzindo a imagem de Deus. Não foi isso que aconteceu. Deus cria Adão, e Deus fala para Adão se multiplicar. E se Adão se multiplicasse dessa forma, ele estaria multiplicando a imagem de Deus. Mas aí vem o pecado. Você lembra da história? O pecado de Adão e Eva. Eles são expulsos do jardim, e quando eles vão
ter filhos, a Bíblia diz assim, ó, Adão e Eva, segundo a sua imagem, os gerou, já não mais segundo a imagem de Deus. Quem está entendendo diz amém. E essas pessoas que nascem, da qual eu e você fazemos parte, não éramos filhos de Deus, éramos filho da ira, ou seja, filhos do pecado. Mas aí vem Jesus e muda essa condição, morre na cruz, paga o preço do pecado por mim e por você. Olha só o que diz Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou seja, filhos do pecado. Mas aí vem Jesus, e através de Cristo fomos adotados, diz amém. Através de Cristo você e eu fomos adotados, fomos feitos filhos de Deus. Efésios 1:5, coloca para mim por favor. Efésios 1:5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha para quem está ao teu lado assim, toca nessa pessoa e diz assim: você foi adotado por Cristo Jesus. Diga para essa pessoa: você não é mais filho da ira, filho do pecado, você agora foi adotado por Deus, através de Cristo Jesus e da sua obra redentora. Quem crê nisso aí diz aleluia, e aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Foi isso que Jesus veio revelar. Quando ele diz sobre a oração do Pai Nosso, era sobre isso que ele estava dizendo. Comecem essa oração chamando Deus, não de Senhor, não de alguém distante. Comecem essa oração chamando Deus de Paizinho querido, porque é isso que vocês são, foram adotados em Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Fomos recebidos como herdeiros na família de Deus. Só podemos chamar Deus de Pai por causa de Cristo e de sua obra consumada. Quem está entendendo diz amém. Devemos ter em mente que não estamos sozinhos, mas pertencemos a uma grande família, chamada família de Deus. Quem está entendendo isso diz aleluia. Amém, queridos. É isso que somos, pertencemos. Talvez você fale: pastor, eu sou sozinho. Não, você não é. Você faz parte da família de Deus. Você foi adotado por Cristo Jesus. Diga amém. Olha só o que João 1,12 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga comigo: eu me tornei. Forte, eu me tornei filho de Deus. E isso dá a você um status de intimidade, de proximidade. Cabe a mim e a você desenvolvermos esse relacionamento com Deus. Quem está comigo aí diz amém. Essa é o primeiro princípio da oração do Pai Nosso. E ele continua: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Santificado seja o teu nome, o segundo princípio. No grego, essa palavra santificado significa, a palavra original no grego é agiazo, e significa entregar ou reconhecer. Ou seja, santificado significa entregar, reconhecer, respeitar, honrar. Tudo isso faz parte da raiz dessa palavra agiazo. E sabe o que significa dizer santificado seja o teu nome? Tem gente que pensa, olha aqui para mim, isso aqui é importante você entender, que santificado é o seu nome, está dizendo para a gente santificar o nome de Deus. Mas presta atenção, não falta pureza no nome de Deus, amém? Amém, queridos? Ou seja, santificado não é sobre isso, não é sobre purificar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e isso é fato. Precisamos de santidade para ver o Senhor, diga amém. Mas a palavra aqui é santificado. Eu sei que parece a mesma coisa, mas na raiz são coisas completamente diferentes. Santificado é entregar, reconhecer, respeitar, honrar. Quando a Bíblia está dizendo assim, ó, santificado seja o teu nome, Jesus está querendo dizer assim para nós: olha, e vocês vão precisar ter uma atitude, uma ação de entrega ao Senhor, uma ação de honra, de respeito ao nome do Senhor. Quem está entendendo isso diz amém. Santificado seja o teu nome,
fala de uma profunda adoração a Deus, que envolve a entrega, envolve reconhecimento. Nós acabamos de falar aqui sobre uma adoração, sobre um reconhecimento que envolveu entrega. A mulher do vaso de alabastro, lembra? Ela quebra o vaso, pega o perfume e derrama. Ou seja, ela estava adorando a Deus com uma entrega. A palavra santificado seja o teu nome. Tem uma tradução da Bíblia espanhola que vai dizer assim, Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidos ao altar as ofertas em santificação ao teu nome. Faz muito mais sentido, sim ou não? Porque santificado é tudo aquilo que você entrega a Deus como um ato de adoração. Santificado é tudo aquilo que você entrega a Deus como um ato de adoração. Quem está entendendo diz amém. Um dia eu vou explicar melhor para você sobre isso. Um dia que for só sobre isso, senão não vai dar tempo. A mulher do vaso de alabastro, ela fez uma adoração onde havia entrega total. Reconhecer, presta atenção, reconhecer, muitos reconhecem. Eu reconheço a Deus, mas entregar, poucos entregam. Até reconhecemos Deus como Senhor, mas na hora de exercermos o santificado seja o teu nome, que é a hora da entrega, poucos têm a ousadia, a coragem de fazer. Santificado seja o teu nome, fala de tudo aquilo que através da fé nós entregamos ao Senhor. Quem está entendendo diz aleluia. Existem vários casos na Bíblia aonde a adoração foi feita através da entrega. Abel, quando ele entrega as primícias, você já ouviu isso aqui? Abraão, quando ele entrega o seu filho em adoração a Deus. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles entregavam, traziam as suas ofertas, as suas fidelidades e entregavam, colocavam aos pés dos apóstolos. Existem várias menções na palavra sobre a entrega como um ato de adoração profunda ao Senhor. Quem está compreendendo isso? Santificado seja o teu nome, são as ofertas que trazemos em santificação ao nome do Eterno. Quem compreende isso diz aleluia. Amém, queridos? Santificado seja o teu nome, esse é o segundo princípio. Você está entendendo como Jesus estava construindo uma forma onde eles pudessem praticar princípios dentro da oração do Pai Nosso, não apenas uma oração para ser repetida, mas um estilo de vida para ser praticado. Quem está compreendendo isso diz amém. Terceira coisa, venha o teu reino. Pedir a vinda do reino não é sobre o que eu falo, mas é sobre a maneira como eu vivo, presta atenção. Pedir a vinda do reino não é sobre a gente abrir a boca e falar assim, vem Jesus, seu reino. Não é sobre isso. A maneira como você vive está dizendo se o reino vai vir mais rápido ou se ele vai demorar para vir. Olha só o que diz Mateus 6,33, coloca para mim, Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, pedir pelo reino não é apenas aquilo que eu falo, a maneira como eu vivo. O que ele está dizendo? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Fala de uma busca, fala de uma ação em prol daquilo que eu estou querendo. Eu quero que o reino venha, mas qual é a maneira que eu estou vivendo? Eu quero que o reino se manifeste por completo, mas a maneira que eu estou vivendo está acelerando a vinda do reino ou está atrasando a vinda do reino? Me ajuda a pregar aí, pergunta para esse irmão bonito que Deus pôs do seu lado. Fala assim, a maneira que você está vivendo está acelerando a vinda do reino ou está atrasando? Às vezes Jesus não voltou ainda por sua causa, irmão. Você está vivendo tão meia boca que Jesus falou, não vou voltar agora, esperar mais um pouco. A maneira como vivemos. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Jesus disse em Mateus 4,17, é chegado o reino de Deus, amém? O reino de Deus é chegado por quê? Porque expulsar demônio é uma das manifestações de que o reino é chegado. Curar enfermos é uma das manifestações de que o reino é chegado. Falar em nome de Jesus e as coisas acontecerem é uma das manifestações de que o reino é chegado. Quem está entendendo diz amém? Então para que é que precisamos orar para que o reino venha? Entenda, porque o reino
é chegado, mas ele ainda não chegou na sua plenitude. Quando que ele vai vir na sua plenitude, pastor? Quando Jesus voltar novamente, e ele vai estabelecer o reino dele, ele vai estabelecer o governo dele. Aí de fato, o reino de Deus será manifesto por completo, aonde haverá justiça e equidade, diz a palavra. Então precisamos orar para que o reino venha, embora já vivamos debaixo das manifestações do reino. O reino só pode vir por completo com a chegada de Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Porque presta atenção, tem gente que fala, não pastor, mas o reino de Deus já está aí, e é isso mesmo que está aí, não tem como, presta atenção. Reino fala de rei, sim ou não? Você já viu a ordem de um rei ser negligenciada dentro do seu reino? Você já viu isso acontecer? Aqui no mundo terreno? Não, irmão, a ordem de um rei, ela precisa ser totalmente cumprida dentro do reino, sim ou não? É por isso que vivemos a chegada do reino apenas como uma manifestação, mas ela virá na sua realidade, com a vinda de Cristo, com a vinda do Messias. Aí não será apenas por manifestação, aí será a vinda do reino por realidade. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, e essa é uma verdade, Ele virá. Então a maneira como vivemos está dizendo, se eu estou dizendo, venha o teu reino, ou se eu estou dizendo, Jesus, espera mais um pouco. Isso faz a gente olhar para nós, de que forma estamos vivendo, de que forma estamos vivendo. Quando a oração do Pai Nosso, Jesus cita isso, venha teu reino, Ele está dizendo isso, vivam de uma maneira que vocês façam a chegada total do reino acelerar, vivam de uma maneira que vocês façam a vinda total do reino acelerar. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Quarto princípio, preciso acelerar aqui, irmão. Quarto princípio, seja feita a tua vontade. Esse é forte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus estava dizendo quando ele fala sobre o princípio do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha aqui para mim. Tudo deve estar submetido à vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa. Olha para quem está atrás e fala assim, é a vontade de Deus que deve prevalecer, não a sua. Então quando ele diz assim, seja feita a sua vontade, sabe o que ele está ensinando eu e você a fazermos, praticarmos? Renúncia. Diga comigo, renúncia. Obediência. Quando ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quem crê que a vontade de Deus é feita no céu plenamente, diz amém. Quando ele ensina eu e você orarmos para que a vontade venha, para que a vontade dele seja feita na terra, está dizendo assim, olha, vocês precisam aprender a viver em um nível de renúncia. Vocês precisam aprender a viver em um nível de obediência. Eu sei que nós falamos sobre obediência no começo da série. Não é fácil viver sobre obediência, mas é o melhor caminho. Viver sobre obediência, irmão, não é Deus te restringindo. Quem lembra desse culto? Não é Deus te restringindo. Viver sob obediência é Deus te protegendo, é Deus te livrando daquilo que você não está vendo, é Deus cuidando de você. A gente ora pedindo para Deus proteger e guardar todos os dias, sim ou não? Aí quando alguma coisa acontece, a gente precisa obedecer, a gente fala, mas poxa vida, por que Deus faz isso? Porque Deus está vendo aquilo que você não vê, porque Deus está cuidando de você, porque Deus está fazendo de uma maneira, irmão, pode até parecer que está tirando algo de você, na verdade, está protegendo você, porque Deus viu coisas que você não viu. Quem está entendendo diz aleluia, amém? Quando Jesus ensina a pedir, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus está dizendo, vocês precisam aprender a andar em um nível de renúncia e de obediência, porque a vontade de Deus só vai ser feita na vida de vocês, como ela é feita no céu, se vocês andarem em um nível de renúncia e de obediência. Quem está compreendendo isso diz aleluia. A verdade bíblica deve ser como um filtro, essa verdade bíblica deve ser como um filtro em nossa vida, a ponto de rejeitarmos tudo aquilo que não for a vontade de Deus. Não tem um filtro que você põe ali, um filtro do bebedor, você põe ali para que passe somente a água, fique as impurezas.
essa verdade seja feita na minha vida, seja feita aqui na terra, da mesma maneira que é feita no céu, deveria ser um filtro para nós. Eu só quero na minha vida aquilo que for a vontade de Deus. Eu só quero na minha família aquilo que for a vontade de Deus. Eu só quero em mim aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que não é a vontade de Deus, eu rejeito da minha vida, porque eu quero que a minha vida seja uma extensão do céu. Olha aqui para mim. Eu quero que a minha família seja uma extensão do céu. Eu quero que a minha casa seja uma extensão do céu. E a vontade de Deus só vai poder ser feita na sua vida como ela é feita no céu, se você colocar esse filtro da renúncia e da obediência. Tudo que for contrário à vontade de Deus, eu renuncio. Tudo que for ao contrário à vontade de Deus, eu deixo fora, para que a minha vida seja uma extensão do céu, para que a minha casa, para que a minha família seja uma extensão do céu. Quem está entendendo isso, diz aleluia. Romanos 12:2 vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Sabe por quê, irmão? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha para o irmão e fala assim: a vontade de Deus para a sua vida é boa, é agradável e é perfeita. Pastor, e como é que eu vivo essa vontade boa, agradável e perfeita? Quando a vontade dele for feita na sua vida, da mesma maneira que ela é feita no céu. Quando a vontade de Deus for feita na sua família, da mesma maneira que ela é feita do céu. Quando Deus e a vontade dele for obedecida na sua vida e na sua casa, na sua família, da mesma maneira que ela é no céu, nos tornamos a extensão do céu. Quando nós estabelecemos esse filtro, eu rejeito tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Tudo que não é a vontade de Deus fica retido nesse filtro. Eu só aceito na minha vida aquilo que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem está entendendo diz amém. Quinto princípio, vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Presta atenção nisso. Somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades. E às vezes a gente já atropela isso, né? A gente já começa a oração, parece que a gente está no supermercado, né? Empurrando um carrinho. Nós vamos só, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. Deus, nossa, meu trabalho, Deus, está ruim lá, hein? Dá um jeito lá, Deus. Deus, lembrei, furou o pneu do meu carro, manda alguém aqui para consertar. Deus, lembrei, o imposto de renda, Deus, esse ano, não deixa eu cair na malha fina. E você vai pedindo, você vai pedindo, você vai pedindo, você vai pedindo, e você ignora que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e você vai querendo convencer Deus que a sua vontade é melhor do que a dele para você. É por isso que a necessidade aqui na oração do Pai Nosso só vem, irmão, em quinto lugar na conversa. Por isso que na oração do Pai Nosso, o pedido pessoal, a necessidade pessoal, só vem lá no final. Por quê? Porque primeiro, escute, lembra que eu falei no começo, que a oração nem sempre é para você falar, mas muitas vezes é para você ouvir aquilo que o céu está falando, porque você precisa ouvir que a oração dele para você, que a vontade dele para você é boa, agradável e perfeita. Você precisa ouvir, antes de tentar convencê-lo da sua necessidade, você precisa ouvi-lo, o que ele tem para você. Você precisa ouvir o que Deus está direcionando para você. Você precisa entender que a vontade dele é melhor, que os caminhos dele são melhor, que os planos dele são melhor, que os propósitos dele são melhor. É por isso que a necessidade vai lá no final. Porque muitas vezes, irmão, você vai orar pela necessidade e você coloca toda a necessidade em primeiro lugar. Me ajuda aí, é assim ou não é? Na oração, às vezes a gente só lembra de pedir o que a gente está precisando. Ou seja, eu inverti todo o princípio da oração do Pai Nosso. Eu esqueci que o Pai é nosso. Eu já coloquei a minha necessidade no começo da oração. Eu esqueci que santificado seja o teu nome. Ou seja, eu esqueci que no ato da adoração precisa haver entrega.
enfim, eu esqueci de tudo, esqueci de orar pelo reino, esqueci de orar para que a vontade dele seja feita, e eu já vou e atropelo e coloco como se a minha vontade fosse mais importante. Deixa eu te dizer, irmão, a vontade de Deus é sempre melhor do que a sua. Obrigado, só a pastora Dani creu lá fora, ela acreditou. Vou te falar de novo. A vontade de Deus é melhor do que a sua. Eu sei que às vezes a gente quer fazer Deus acreditar que a nossa vontade é melhor. Mas deixa eu te dizer, irmão, a vontade de Deus é melhor do que a sua. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso que o pão nosso de cada dia vem lá no final da oração. E ainda ele ensina a orar assim, ó, o pão nosso de cada dia. A gente já está orando pelo pão do mês inteiro, sim ou não? Deus envia o pão do mês inteiro. Deus está ensinando o seguinte: preocupe-se com o hoje, é o agora. Por quê? Porque quando a gente coloca a cabeça na semana que vem, na quinzena que vem, no mês que vem, isso começa a gerar ansiedade em nós. Poxa vida, será que eu vou conseguir aquela venda? Poxa vida, Deus, preciso daquela venda, eu preciso que aquele negócio funcione, eu preciso que aquela chave vire. Deus, olha, eu preciso daquele negócio. Deus está dizendo assim: você tem o suficiente para hoje? Então seja grato hoje, então agradeça hoje. Você tem o suficiente para hoje. Hoje você tem casa, hoje você tem carro, hoje você tem recurso, hoje você tem comida. Seja grato hoje, agradeça hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso é de cada dia, porque Deus nos ensina a viver um dia de cada vez, irmão. Essa loucura de querer viver 15 dias para frente, 30 dias para frente, isso aí, irmão, não é de Deus para nós. O de Deus para mim e para você, sabe o que é? Tendo o que comer, o que vestir, um teto sobre a cabeça de vocês, se deem por satisfeitos, tenham contentamento. Quem está entendendo diz amém. Tenham contentamento. Sabe o que é contentamento? É gratidão por aquilo que Deus já te deu. É gratidão por aquilo que já chegou na sua mão. Porque às vezes Deus fez o pão de cada dia chegar hoje para você, e você está reclamando que o pão da semana que vem não chegou. Ei, hoje não é semana que vem, hoje é hoje. O pão de hoje Deus vai providenciar para você hoje. Porque Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus abençoador, Deus não é um pai irresponsável. É você que quer viver além do seu tempo, é você que quer colocar a carroça na frente dos bois. O pão nosso de cada dia, você pode ficar em paz, que a provisão para hoje, Ele já te deu muito além daquilo que você precisa. Deu ou não deu, irmão? Você tem muito mais do que você precisa para viver hoje, sim ou não? Porque quando colocamos o olho lá na frente, só serve para isso, só serve para ficarmos desanimados, só serve para poder tirarmos o foco da obra de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, porque estamos sempre tentando correr atrás de alguma coisa. Presta atenção, irmão. Buscai, pois, em primeiro lugar, entenda isso, buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas só podem vir através de um acréscimo. Eu busco o reino, eu busco a justiça, e o que acontece? As coisas são acrescentadas. Quando nós corremos atrás das coisas, nós perdemos o reino e perdemos a justiça, ou seja, perdemos aquilo que é mais importante, porque não tem preço, porque não tem preço. Quem está entendendo diz amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus 6,26, tomara que esteja certo aí, vamos ver. Tá, olha só o que a Bíblia diz: olhai para as aves do céu. Irmão, eu sou apaixonado nesse texto. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Se o versículo acabasse aqui, irmão, já seria um tá na cara da gente, sim ou não? Mas não acaba, irmão. Agora vem uma voadora no pescoço. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Ou seja, vocês não valem mais do que os passarinhos? É Deus que está perguntando.
vocês não valem mais do que os passarinhos? Passarinho não planta, não colhe, não ajunta em celeiro, não está preocupado de trocar o carro, de trocar a casa, não está preocupado com a parcela que vai vencer, ele não está preocupado com nada, ele tem o pão de cada dia. E a Bíblia está dizendo assim, ó, que Deus não deixa faltar nada, que Deus sustenta cada um deles. Você nunca viu um passarinho batendo, pedindo comida, e você nunca vai ver. Sabe por quê, irmão? Presta atenção, e é doído falar isso, porque até os animais às vezes ouvem mais a Deus e obedecem mais a Deus do que nós seres humanos. Deus está dizendo que não deixaria faltar para eles. Você já viu algum passarinho faltando? Batendo lá, ô rapaz, Deus, ó, Deus não, você consegue alguma coisa para mim aí? Tem um alpiste? Tem alguma coisa aí porque está ruim para mim? Rapaz, ó, não caiu o seguro-desemprego para mim hoje. Teve um rapaz que me contratou para piar na casa dele lá, não me pagou. Entrei com o seguro-desemprego, não caiu. Você tem alguma coisa para mim? Você nunca viu e nunca vai ver. Sabe por quê, irmão? Porque os animais têm muito mais senso de obediência a Deus do que nós. Mas você vê direto pessoas passando necessidade, pedindo coisas. E sabe a razão disso? Porque não ouvem a Deus. Porque não ouvem a Deus, porque Deus está dizendo aqui, olha, eu sustento os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não juntam em celeiro, eu contudo os alimento todos os dias. E ele pergunta, vocês não são mais valiosos do que os passarinhos? Qual a razão para Deus sustentar o passarinho e deixar faltar alguma coisa para você? Só tem uma razão: o passarinho obedece a Deus sempre, e eu e você nem sempre. O passarinho obedece a Deus sempre, e eu e você nem sempre. Porque quando temos o nosso coração em paz, eu tenho o suficiente para hoje, e isso não é comodismo. A Bíblia ensina sobre contentamento. Diga comigo, contentamento. Contentamento, sabe o que é? É gratidão por aquilo que Deus já te deu, é o reconhecimento daquilo que você tem hoje. Você tem muito além daquilo que você precisa, isso é contentamento. Comodismo não. Comodismo, você põe o pezinho para cima e fala, está tudo certo. Não, a Bíblia não incentiva comodismo, a Bíblia incentiva contentamento. Olha para essa pessoa bonita e fala assim, contentamento. Contentamento. É eu olhar para aquilo que eu tenho e falar assim, rapaz, eu tenho mais do que eu preciso hoje. Não, mas segunda-feira vai ter uma parcela. Calma, irmão, hoje, a parcela não está vencida ainda, está tudo certo. E hoje eu tenho muito além daquilo que eu preciso para viver. Sabe o que é isso? Contentamento. Se você olhar para a sua vida, meu irmão, se você olhar para a sua vida, você vai ver que 90% das reclamações que você tem é fruto de ingratidão dos seus lábios. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que 90% das reclamações que você faz é nada mais e nada menos do que insatisfação sua. Insatisfação. E insatisfação nós vimos lá atrás, na série, que é uma manifestação de orgulho. Eu estou insatisfeito porque eu acho que eu merecia mais, porque eu acho que Deus deveria me dar mais. Vamos aprender com os passarinhos. Amém? Diga comigo, vamos aprender com os passarinhos. Se Deus não deixa faltar para eles, irmãos, que não trabalham. Quem trabalha diz amém. Se Deus não deixa faltar para eles que não trabalham, que não plantam, que não colhem e nem ajuntam em celeiros, por que é que Deus vai deixar faltar para você? Que trabalha, que tem saúde, que tem sabedoria, que tem discernimento, que ouve a voz de Deus, que obedece à voz de Deus. Quem está entendendo aí diz amém. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus abençoador. Sexto princípio, o sangue de Jesus. Perdoa as nossas, eu vou acelerar aqui, tá, irmãos? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A dívida que pedimos para Deus, para que Deus perdoe, são as dívidas espirituais. Embora fomos perdoados em Cristo Jesus, amém? Mas continuamos cometendo pecado, sim ou não? Continuamos pecando, errando, falhando. Então quando nós oramos lá,
perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essas dívidas são dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão dos nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, enquanto estivermos na terra, ainda estaremos sujeitos ao pecado. 1 João 1,10 vai falar sobre isso. Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. E é engraçado a expressão que Jesus usa, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, da mesma maneira, da mesma proporção, do mesmo nível que você perdoa, você está mostrando que você foi perdoado. Ah, pastor, eu não perdoo de jeito nenhum. Aconteceu, não perdoa de jeito nenhum. Sabe o que você está mostrando? Que você não crê que foi perdoado por Deus. Porque Jesus diz que nós devemos perdoar assim como eu fui perdoado. Quem foi perdoado aí diz amém. Perguntar de novo, quem foi perdoado aí diz amém. Se você foi perdoado, irmão, você não tem direito de reter perdão a ninguém. Quem está entendendo diz amém. Vou acelerar aqui, vou pular um pouco, senão vai ficar tarde. Sétimo princípio, deixa eu ver aqui se é o último. Sétimo e último princípio. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É a última coisa que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Pedir por proteção. Não nos deixes cair em tentação. Existe uma diferença entre tentação e provação. Vocês sabem disso? Tentação e provação. Olha aqui para mim. Tentação é o diabo usando as circunstâncias para tentar derrubar você. Por isso que o texto diz: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas a Bíblia diz que Deus em alguns momentos prova aqueles que Ele ama. Então tem uma diferença entre tentação e provação. Tentação é o diabo usando as circunstâncias para derrubar você. Diga comigo, tentação, bem forte, tentação é o diabo usando as circunstâncias para me derrubar. Tentação. E provação é Deus usando as circunstâncias para te promover. Vou dizer de novo. É Deus usando as circunstâncias para te promover. O diabo usa as circunstâncias para tentar te derrubar. Isso é tentação. Provação é Deus usando circunstâncias para promover você, para elevar você, para colocar você em um novo nível. Quem está entendendo isso diz amém. A tentação é um convite ao pecado. Pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. Tiago escreve isso, que Deus a ninguém tenta, amém? Deus não tenta ninguém, Deus prova, amém? Diga comigo, Deus não tenta, mas Deus prova, amém? Por que Deus não tenta? Porque esse é um papel do diabo, porque a tentação tem o objetivo de nos fazer cair, a provação tem o objetivo de nos fazer crescer, de alcançar algo extraordinário em Deus. A última parte da oração, Jesus ensina sobre isso. Peça para Deus livrar vocês do mal. Peça para Deus livrar vocês da tentação, ou seja, da queda. Mas a provação, quando ela vem para nos promover para um lugar extraordinário em Deus. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. A gente vai ver na Bíblia Deus provando várias pessoas. Deus provou Abraão, Deus provou Jó, enfim, uma série de pessoas. Deus prova. Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Amém, queridos? Mas Deus prova. Essa mensagem ela tem um objetivo. E o objetivo é ajudar você na sua vida de oração. Porque a oração é um princípio. A oração é um princípio. E quando nós praticamos princípios, a nossa vida cresce, a nossa vida evolui. A oração é um princípio. E quando nós praticamos os princípios contidos na oração do Pai Nosso, é impossível a nossa vida não ser transformada. Deus está nos chamando para a oração, não apenas para falarmos, mas principalmente para ouvirmos. Deus quer que antes de você sair fazendo os seus planos, você escute quais são
quais são os planos dele para você. Porque o plano dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Antes de você fazer os seus projetos, Deus quer que você escute qual é o dele para você. Antes de você sair correndo loucamente para resolver os seus problemas, Deus quer que você escute aquilo que o céu está falando ao seu respeito. Quem está entendendo isso diz amém. Feche seus olhos.